Uma grande dúvida de pai de meninas que estão na adolescência é: quando que eu devo levar a minha filha, a minha criança, a minha adolescente no ginecologista pela primeira vez? Eu acho que ainda é um tabu muito grande, envolve muita vergonha da menina, dos próprios pais, a primeira consulta no ginecologista, talvez uma experiência da mãe que não foi muito legal. Porque muitas pessoas acabam aguardando a menina ficar Uhum, menstruada a primeira vez para uhum. poder levar. Uma grande dúvida de pai de meninas que estão na adolescência é: quando que eu devo levar a minha filha, a minha criança, a minha adolescente no ginecologista pela primeira vez? Então, Ana Clara Belmudes, querida amiga e colega de profissão de especialidade, ela é ginecologista e também especialista em ginecologia infanto-puberal, que atende as adolescentes e as crianças. Obrigada, amigo, por você ter vindo. Tudo bom, amiga? Um prazer estar aqui com Muito vocês hoje, falar obrigada. sobre esse assunto tão importante, né, que gera muita dúvida ainda. É verdade. E essa questão, por que você acha que as pessoas têm tanto expectativa e tanto desejo de levar as adolescentes ou as meninas assim no ginecologista? Eu acho que ainda é um tabu muito grande, envolve muita vergonha da menina, dos próprios pais, a primeira consulta no ginecologista, talvez uma experiência da mãe que não foi muito legal. Verdade. Então, os pais ficam um pouco apreensivos quando começar a falar de sexualidade, quando começar a falar de contracepção, de menstruação, que é uma coisa tão simples. E eu acho que é legal o ginecologista não ter esse papel de substituir o pai, mas poder também ser um aliado, né, nesse momento que é tão importante. E eu acho que muitos pais ficam ali naquela expectativa: será que é muito cedo? Será que está passando do tempo? Então, eu acho que isso gera muita dúvida, assim, no pessoal. E a verdade é que não tem muito um momento Momento certo, certo. né? É, eu também Tem acho. talvez o momento certo para cada criança, para cada adolescente. A gente precisa observar o seu filho ali, se ele tem essa demanda, se ele já tem alguma dúvida em relação à sexualidade, ou se a menstruação está incomodando, ou se tem algum sintoma ou não, né? Se tem alguma queixa ou não. Então, tem um montão de coisas aí para a gente considerar. Sim, porque muitas pessoas acabam aguardando a menina ficar menstruada Uhum, a primeira vez para uhum, poder levar. E outras pessoas acham que tem que ser antes. Na verdade, não tem regra, né? É quando a pessoa sente necessidade ali de esclarecer essas dúvidas. Isso, a menstruação, ela pode acontecer num período muito longo, né? A normalidade da menstruação. Tem meninas que vão menstruar muito novinhas e tudo bem, dentro da normalidade, e outras bem mais tarde, na adolescência. A menstruação por si só não precisa ser um indicativo para você ir no ginecologista. Tem meninas que vão menstruar, mas não tem nenhum desconforto com isso e tá tudo bem, e a mãe e o pai conseguiram orientar ali dentro de casa, beleza. E tem meninas que não menstruaram, mas começam a ter alguma queixa, talvez um corrimento, uma dor a esclarecer, pode ser um outro motivo para ela ir talvez até antes da menstruação no ginecologista. Tem outras que menstruam e só desejam ir quando vão começar, por exemplo, a vida sexual com 18, 19 anos e tá tudo Tá bem tudo bem, também. é verdade. Tá tudo bem É, também. assim, quando a gente pega os nossos livros de ginecologia para estudar, a gente vê que o intervalo entre o que alguns consideram de Normal, normal né? de menstruação, ele varia de acordo com a referência, né? Mas normalmente é entre 9 e 12 anos. Essa referência que você também usa, qual? A grande maioria acontece geralmente nessa Nesse faixa etária, de intervalo. 9 até uns 13 anos. Mas desde os 8 até os 16 pode acontecer a primeira menstruação sem a gente desconfiar de problema nenhum. Então eu recebo muitas vezes meninas que menstruaram muito novinhas, 8, 9 anos, com a mãe com a preocupação de precisar fazer algum exame para ver se é uma puberdade precoce. E não, na verdade ela pode ter menstruado um pouco antes do que a maioria, mas também está dentro da normalidade. E também é comum a gente encontrar meninas de 14, 15 anos que elas mesmas começam a se preocupar Que porque não as menstrua. amigas já menstruaram, elas ainda não. E antes da gente pensar, eu acho que na ginecologia infanto-puberal a gente tem que pensar em não criar alarmes muito grandes, né? E não preocupar aquela família com coisas que não tem necessidade. Então, durante todo esse intervalo,
tá ok. O desenvolvimento dos caracteres sexuais que a gente Porque fala, não é né? só menstruar, né, gente? Não é de Tem forma outras nenhuma. coisas, né? Mama, pelos, Aham. tudo isso surge, na verdade, a menstruação é o último, costuma ser o último dessa cascata, assim, de evolução. Primeiro as mamas vão desenvolvendo, depois os pelos vão aparecendo um pouquinho mais grossos, e por último a menstruação. Então, talvez se essa menina só menstruou com 15 anos, mas tudo bem, ela tem um desenvolvimento adequado ali para a faixa etária dela, nada que a gente se preocupe e precise ficar pedindo 1000 exames e tornando esse momento talvez até um pouco incômodo, Verdade. preocupante para essa menina, né? Gerar mais ansiedade do que essa pessoa já tem. Da né? mesma forma que se ela menstruou muito novinha, talvez já seja mais difícil ali para ela se adaptar, porque ainda é muito criança e tá um desconforto em fazer atividade física. E a gente ainda começa a colocar ali na cabeça dessa mãe, dessa criança que foi nova demais, que isso é problemático, fica um pouco mais difícil ainda dela Tudo lidar fica com mais isso. pesado, né? Sim. Uma outra coisa muito comum também no nosso consultório, Ana, que eu vejo, é que nos extremos da vida reprodutiva da mulher, a gente tem essas irregularidades menstruais, né? Sim. Então, nesse primeiro ano aí, quando a menina ficou menstruada a primeira vez, ela vai ter essa irregularidade, não é um problema. Regularidade que a gente diz seria ou menstruar irregular no mês, menstruar várias vezes, ou passar alguns meses sem menstruar. Né? Que é o que geralmente acontece, né? Às vezes ela menstrua com 10 anos e depois, a primeira menstruação, e depois a próxima vai vir só com 11, quase 12. Leva um ano sem ou menstruação. Às vezes vem 3 meses depois, e para. aí para, aí não Sim. vem. E aí isso gera também muita ansiedade. Eu vejo que muitas mães levam por conta da irregularidade. E a irregularidade é o normal para essa faixa etária. Do mesmo jeito na menopausa, Da menopausa, quando vai chegando nos 40 e poucos anos, fica um mês sem menstruar, depois às vezes vem 2 vezes no mesmo mês. E com a criança é da mesma forma. A menstruação, ela marca, falando, né, a grosso modo, que o nosso ovário está começando a funcionar, a produzir hormônios. E quando ele começa a fazer isso, ele ainda não tem a função ótima dele, né? Ele vai aprendendo a fazer isso. Então, eu recebo muitos pacientes que a mãe vai muito preocupada, às vezes pedindo um anticoncepcional para regularizar a menstruação. E não tem necessidade indicação, né? nenhuma, né? Antigamente, a gente via muito, né? Começava a tomar anticoncepcional muito novinha, 14, 15 anos para regular. Mas, assim, isso não traz nenhum problema para ela, muito pelo contrário, talvez o anticoncepcional usando a tão longo prazo que possa trazer alguns efeitos aí colaterais, e né? aí, se a gente tem, por exemplo, um ovário policístico, a gente está mascarando esse ovário que a gente poderia acompanhar de uma outra forma. De uma outra forma. É verdade. E na maioria das vezes essa queixa não é da adolescente, não é da menina, família, né? É da família. É verdade. É da família. Então, e aí elas começam a ficar preocupadas por conta da família estar preocupada, né? Então, eu acho que, assim, uma consulta, talvez para informar a família inteira, né? A mãe, essa menina juntas. Fiquei menstruada. Talvez os pais não saibam como orientar. Não saibam mesmo o que é o normal, o que não é normal. A gente está falando aqui porque a gente é da área da saúde, né? É verdade. Então, às vezes, uma consulta é muito mais informativa, né, para a família do que a gente precisa, de fato, para solucionar algum problema. É verdade. Mas para uma conversa. E uma outra coisa também, quando a gente tem situações em que a gente tem uma paciente que está lá por 12 anos, 13 anos, que ela não menstruou ainda, as amigas menstruaram, ela vai na consulta, inicialmente esse caráter informativo. Sim. E posteriormente também uma consulta com exame físico. E não necessariamente a gente vai examinar essa paciente na primeira consulta, porque nenhuma. Isso é um medo delas, né? De forma nenhuma. Você repara também? Muitas meninas, a maioria, né? Quando ela não tem nenhuma queixa, né? É só mesmo a questão de menstruei. A gente não precisa fazer exame físico. Tá tudo bem. Talvez a gente fazer um exame físico naquele momento ali seja até ruim para ela a longo prazo, ou ficar constrangida, não querer voltar, criar uma situação constrangedora. E quando a gente forma esse vínculo entre ginecologista e a menina, é muito mais fácil ela voltar daqui a alguns anos para pedir um método contraceptivo legal para ela, não usar algum que a amiga indicou que vai fazer mal. É verdade. Então isso é legal, a gente criar esse vínculo de uma pessoa também de confiança que ela tem ali para ela e para a família. Com certeza, com certeza. E uma coisa assim que eu vejo você e a Débora promovendo muito lá na Vínculo é a primeira lua, né? Que é um evento que vocês fazem antes das meninas menstruarem, não é isso? Ou algumas já até menstruaram, Algumas já menstruaram, mas nesse período que eu falei aí, entre os 9 e os 15 anos, para elas poderem
tirar esse tabu que a gente ainda tem muito aqui no Brasil, enfim, não Acho só que aqui, no mundo também, no né? mundo, né, sobre a menstruação, que a menstruação é algo sujo, que a menstruação é algo ruim, fiquei menstruada, virei mulher, que ainda tem muito isso, né? E mostrar para essas meninas que elas podem lidar com a menstruação delas de uma forma muito mais normal, que existem métodos, às vezes, para um alívio de uma cólica que não sejam necessariamente tomar um monte de remédios, e que tudo bem se ela sentir cólica, ela ficar um pouquinho mais quietinha naquele dia que ela está menstruada. Entender, aprender a respeitar o corpo delas e aceitar esse processo Esse aí de uma processo forma natural. mais natural, né? É verdade, é verdade. Isso é muito legal, é um trabalho que a gente está fazendo, que a gente Que está tem ficando feliz, feliz, assim, né? é um retorno muito legal. Elas saem cheias de informações, assim, aprendendo muita coisa, É sabe? verdade. E é aquela coisa que você falou, para até voltar depois, né? Sim. Esse elo, esse vínculo ser criado. E uma coisa também que eu fico pensando, que as mães às vezes querem entrar na consulta. E muitas vezes elas podem entrar e depois sair. Sim, com Ou não certeza. entrar se a paciente não quiser, se ela não quiser. E tá tudo bem, isso também é acordado, né, Ana? Ah, sem problema nenhum. Tem várias meninas que preferem a mãe junto, né? Que uma questão, se sentem mais seguras. Algumas, quando vão mais velhas, já pensando em algum método anticoncepcional, às vezes ficam um pouco constrangidas. Então, eu acho que, assim, legal da mãe é não forçar a barra, é saber que a filha tá indo num profissional que ela confia, que vai informar ela de um modo adequado, com o que a família acredita. E isso a gente decide na hora da consulta, né? Se precisar exatamente. sair em algum momento, não tem problema Não nenhum. tem, Não tem regra. não tem protocolo a ser seguido, né? Nenhum. Na adolescência é quando a gente menos segue os protocolos. A gente tem que individualizar bastante o que é bom para aquela menina, o que é bom para aquela família. Vai ser o bom para outra, talvez, né? É verdade, é verdade. Deixa eu só pedir pro pessoal se inscrever no nosso canal. Então, clica aqui e ativa o sininho que toda terça-feira tem um vídeo novo para você. E Ana, a gente vê, né, além dessa irregularidade, que algumas pacientes podem apresentar uma cólica menstrual, que a gente tem que acompanhar, sim, investigar, descartar outras coisas, né, se necessário, mas que existem medidas que a gente pode fazer para poder aliviar. Aliviar isso. Vamos dar algumas dicas aqui para as meninas? Vamos. Eu acho que atividade física é uma das principais coisas assim que a gente promove na infância e na adolescência para levar para a vida. Lógico que talvez não no momento da cólica, né? Nesse momento, se ela não se sentir bem, ela vai ficar mais quietinha, se resguardar nesse sentido. Mas a atividade física diminui muito ali os marcadores inflamatórios. Então, essa menina ter uma vida saudável, a família ajudar, uma alimentação legal e ter uma rotina de exercício boa, vai diminuir muito a chance dessas meninas terem cólicas. Lá no workshop, né, na Minha Querida Lu, a gente fala muito sobre as formas naturais de analgesia, né? Os escaldapés, os chás. Verdade. Porque muita gente acha que adolescente e criança não fica estressada nunca, né? Mas eles, dentro do contexto deles, passam também por momentos de estresse. Então, ter um espaço para essa criança na casa dela, quando ela chega, botar ali uma bolsinha quentinha na barriga. Hoje tem até alguns analgésicos, né, de laboratórios mesmo, que são tópicos, que a gente cola aqui para esquentar a região da barriga. Alguns chás, a gente acredita muito na ginecologia natural, né? Na própria consulta, às vezes, de primeira menstruação, a gente ensina alguns tipos de chás, de bolsas de compressas, então tudo isso é bem legal. Que é muito legal, né? É e ajuda legal. também, tudo isso que você está falando, a diminuir a TPM, a ansiedade. Os sintomas de TPM, sintomas, dor no de geral. cabeça, tudo isso no geral. Algumas meninas têm ovário policístico, isso é uma queixa que a gente vê muito, né, em adolescente. Muitos pelos e muito acne, e a TPM é mais forte dessas meninas. Então, ter uma vida equilibrada e usar muito dessas medidas naturais, que, lógico, não vão substituir muitas vezes o remédio. Tudo bem a gente usar se precisar, mas saber que não é a única coisa, né? Exatamente, que não é o pilar do tratamento. Não né? é. Eu costumo dizer que durante o mês inteiro a gente vai se preparando, tentar preparar o nosso corpo e nossa mente para o nosso ciclo ser menos doloroso, né? Verdade. Como? Tendo uma vida saudável, tentando se estressar menos. Tentando abaixar um pouquinho a correria do dia a dia, pelo menos em alguns momentos que a gente consiga. Ana. É verdade, eu também acho. No final do mês a gente sente, né?
É verdade. Isso e encorajar essas medidas naturais, né? que são incríveis, assim, elas ajudam muito, não é a gente que está dizendo, tem comprovação mesmo, estudos, né, que associado aos outros métodos farmacológicos, a gente consegue um controle bem melhor de cólicas, de sintomas, tudo isso. É verdade. Uma outra coisa também que eu vejo, que o ginecologista, ele é um dos médicos que vai ficar com essa mulher por toda a vida dela. Então, a nossa consulta ginecológica é uma janela de oportunidade para a gente conhecer melhor essa paciente e tentar educar ela da melhor forma possível. Então, eu vejo que o ginecologista, ele tá ali, né, desde o início, sempre. Né, de sempre, né? Costuma ser o médico da mulher, da família, né? Todo mundo tem aquela história de que o ginecologista da avó, que passou para a mãe, que depois virou da neta. Então, eu acho que a gente, como ginecologista, precisa entender também a nossa importância no desenvolvimento dessa adolescente, né? E entender que a gente é uma figura ali tem que ser uma figura de confiança para ela, né? Para se ela tiver alguma queixa, alguma dúvida sobre o corpo, ela possa se informar com uma pessoa que vai dar uma informação verdadeira para ela, uma informação boa. Então, eu acho muito legal a consulta de informação por isso. A gente cria esse elo, esse vínculo. Já começa a estabelecer. Já começa por ali. Tá ótimo. Adorei nosso bate-papo. Eu adorei também. Adorei. Muito bom estar aqui, amiga. Adorei a gente se encontrar não só nos hospitais, não só no consultório, não né? só em cirurgias, não só em partos. Ainda mais falar de um tema desse, né? né? É verdade. Então, gente, toda terça-feira tem um vídeo novo. Compartilhe esse vídeo aí com quem tem filhos adolescentes. Sim. Porque a gente precisa difundir essa informação e quebrar alguns tabus. Muitos tabus. Né? Beijo pra vocês. Tchau. Momento Moderna. Toda terça-feira, um vídeo novo aqui no canal. Se inscreva, ative o sininho e fique por dentro de todas as novidades. Um oferecimento Drogaria Moderna. Conheça o Espaço Saúde Moderna, com serviços de assistência farmacêutica como aplicação de injeção, teste de glicemia, aferição de pressão e muito mais, em lojas selecionadas. Acesse drogariamoderna.com.br e saiba mais.